Olá, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de ler um texto com os irmãos que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos ler o versículo 73 e o 74. Diz assim a palavra de Deus: E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Meus irmãos, os dias que nós vivemos nesse momento, nessa época, são dias que antecedem verdadeiramente a volta do Senhor. São dias terríveis onde a relativização da verdade tem ganhado muito espaço, onde os valores têm sido destruídos. E é muito importante que a Igreja de Deus ela tenha um posicionamento. Ainda ontem eu ouvi a fala de um pastor de uma igreja conhecida, e ele se posicionava com relação à causa LGBT e outros assuntos mais. E ele, na sua fala, ele deixou bem claro que ele era uma pessoa neutra, que ele não tinha uma posição firme ou bem estabelecida com relação àqueles assuntos. E nessa noite eu vim aqui para falar um pouco a respeito disso. Nós vemos que Pedro, naquele momento, ele foi questionado se ele andava com Jesus, se ele fazia parte daquele grupo dos 12 que caminhava com o Senhor. E nós vimos que Pedro, ele negou que ele conhecesse Jesus. E começou a praguejar, a dizer que não conhecia aquele homem. Porque Pedro, ele sabia que se ele dissesse que ele estava com Jesus, que ele conhecia Jesus, que ele fazia parte daquele grupo dos 12, certamente ele seria preso e sofreria ali por causa de Cristo. E nós vemos hoje as pessoas que se dizem cristãos, que estão no meio evangélico, a neutralidade, as pessoas que estão fugindo daquilo que Deus imputou a elas, que deveria fazer parte da sua caminhada como cristão. Eu posso dizer, com base nas Escrituras, meus irmãos, que não é possível que um cristão possa viver como cristão num mundo como hoje e não enfrentar nenhum tipo de adversidade, ou de dificuldade, ou de discussão, em alguma instância, ou algum tipo de problema. Porque a posição cristã, ela requer isso. Porque quando nós vestimos a farda de Cristo, quando nós nos colocamos como cristãos, não é uma questão de você ir lá e apanhar uma pedra e atirar numa garota. Não é isso. Somente o fato de você se posicionar como cristão, isso já vai gerar muitos problemas. Muitos problemas. Você vai ter problemas com o mundo, problemas com o pecado e problemas com você mesmo. Quando você se posicionar realmente como cristão, esse era o medo de Pedro. Se ele se posicionasse ali, ele seria preso. Porque o Evangelho, ele requer isso. Nós não podemos relativizar a verdade de Deus. Nós não podemos fugir daquilo que é a verdade de Deus. Então, quando você está, por exemplo, num ambiente acadêmico e você se coloca como cristão, claro que vai haver algumas questões ali que vão de encontro com a verdade de Deus. E aí é onde você é chamado para ser um cristão, para ser sal da terra, para sofrer. Paulo, quando ele foi chamado para sofrer as aflições de Cristo. Tem mais alguns textos que eu separei aqui. Um texto em que Gamaliel fala com os homens que perseguiam os cristãos. Agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de seres
achados combatendo contra Deus. Mas, irmãos, havia um combate. A igreja primitiva, ela enfrentava combates o tempo todo. Embates, combates. A palavra de Deus fala que eles pregavam no templo a verdade de Deus. Eles não davam as mãos e andavam fazendo uma caminhada pela tolerância religiosa na rua. Mas, pelo contrário, eles combatiam. Eles combatiam o bom combate, como Paulo combateu o bom combate. Há outro texto aqui que o próprio Paulo escreveu, de 2 Coríntios 7:5, que diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates e temor por dentro. Paulo, várias vezes, ele foi açoitado, apedrejado, perseguido, levado quase morto, fugiu de várias cidades porque as pessoas queriam matá-lo. Por que as pessoas queriam matar Paulo? Porque Paulo era tão perseguido. Porque Paulo falava a respeito da verdade de Deus, ele falava a respeito do evangelho de Deus. Ele não tinha medo, ele não se calava. Ele combatia o bom combate. E ele mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. As pessoas usam esse versículo para negar que eles devem assumir uma posição diante das pessoas, quando Paulo está dizendo exatamente ao contrário. Ele está dizendo que por trás da carne e do sangue há potestades, há principados, há poderes que manipulam essas pessoas. Amados irmãos, e Paulo, quando ele se posicionava, ele enfrentava dificuldades. Quem batia em Paulo? Quem apedrejou Estevão? João Batista, quando ele diz para o rei que não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele. Ele era a voz do que clamava no deserto. Ele tinha uma função específica, que era anunciar a vinda do Senhor. Mas quando ele encontrava um soldado que vinha pedir conselhos para ele, ele falava para o soldado: contentai-vos com o vosso soldo. Quando ele viu um cobrador de impostos: não cobrei mais do que o estipulado. E quando ele via um homem em prática de adultério, o que ele dizia? O que ele fazia? Ainda que fosse um rei, ainda que fosse um homem poderoso, ele se colocava como um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e dizia: não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Isso custou a vida de João Batista. Quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele diz que nascidos da carne não há ninguém maior do que João Batista, dos nascidos de mulher. Então, meus irmãos, o próprio Cristo também enfrentou muitas dificuldades, tanto foi crucificado e morto. Quando ele diz que a partir de hoje estarão divididos dois na sua casa, pai contra filho, filho contra pai. E quando ele diz também que não veio trazer a paz, mas sim a espada, porque ele sabia que a sua palavra teria divisão, separação, porque a sua igreja é separada. Separada. Outro texto que eu separei aqui também é Atos 20, 22, 23, que diz assim: agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Amados irmãos, porque Paulo, ele esperava que em cada cidade que ele estivesse, ele enfrentaria prisões e tribulações. Se ele fosse um cristão neutro, se ele fosse um cristão em cima do muro, se ele fosse um cristão que não tivesse uma opinião bem definida, se ele chegasse naquelas cidades e ficasse ali tranquilo, fizesse um churrasco, morasse lá, não se metesse nessas questões, será que ele sofreria cadeias e tribulações? Paulo sofria cadeias e tribulações porque ele defendia a verdade de Deus. Ele sabia que quando ele chegasse lá, o Espírito Santo de Deus o levaria a pregar a verdade de Deus. Então, meu irmão, se você não sente o combate,
se você não sente que há um uniforme de Cristo sobre a sua vida, que você está numa frente de batalha combatendo, eu tenho dúvidas se você realmente foi chamado para ser um cristão. Eu tenho dúvidas se realmente você foi chamado para combater. Porque a semente incorruptível que foi colocada dentro de nós, ela vai crescer como a semente de uma árvore. E isso vai nos levar ao combate, à luta, à linha de frente. O nosso general é Cristo. Ele nos deu a armadura. O nosso combate, a nossa batalha não pode ser perdida. Não vai haver nenhuma baixa nesse exército. Nenhum sequer daqueles que ele recebeu, ele perderá. Mas todos ele manterá na sua mão. Não é uma questão salvífica, mas é uma questão de fé. É uma questão de cristianismo. É uma questão de verdade. É uma questão daquilo para o qual você foi chamado. Você não precisa procurar problemas. A partir do momento que você se posicionar como cristão, você vai enfrentá-los. Aí cabe a você ou negar a Cristo, como fez Pedro. O Senhor mesmo disse, quando você se converter, vai adiante dos seus irmãos. Porque o Senhor sabia que Pedro ainda não tinha uma experiência de conversão, ainda não estava revestido do Espírito Santo. Depois que ele se converteu, ele pregou o Evangelho até a sua morte. Porque a nossa batalha aqui nessa terra só vai acabar quando nós morrermos, quando nós partirmos. Aí nós podemos dizer como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí a nossa batalha vai estar terminada. A nossa guerra, com certeza, vai ser vencida. Porque as próprias palavras do Senhor Jesus nos dizem, eu venci o mundo e vós também podeis vencer. A nossa guerra é a boa guerra, o bom combate. Todas as guerras deixam viúvas, crianças órfãos, baixas, civis, militares, morte, destruição. Mas a nossa batalha, ela não deixa baixas. A nossa batalha não tem perdas. Não falta o suprimento, não há. Nós nunca seremos sitiados pelo adversário de forma que o suprimento não chegue à nossa cidade. Mas sempre vai haver o recurso, os meios de graça. Sempre o Senhor vai nos prover. A própria palavra do Senhor nos diz que quando vocês forem interrogados, não cuideis do que é vez de dizer, pois o próprio Espírito falará em vós. Você está se colocando na frente de batalha? Você está agindo realmente como um cristão? O cristianismo é amor, é paz, perseverança, mas é justiça e verdade também. É melhor nós ofendermos com a verdade do que consolarmos com o erro, com a mentira, com a falsidade. Pense nisso. A todos a paz do Senhor Jesus.